E aí, meu povo, beleza? Bem, é o seguinte, eu vou postar isso no meu canal, mas é basicamente um trabalho. Como eu gosto dessa área e meu canal tá sem nada, então eu resolvi mudar a temática do meu canal, né? Que antes eu ia fazer um negócio mapper, só que aí não deu certo, certo? E aí eu aproveitando pra fazer esse trabalho de artes, e aí eu vou acabar postando, né? Que é um tema que eu gosto, né? Aí eu tive a sorte de ter a oportunidade de fazer um vídeo sobre, né, como questão do trabalho, ainda mais com a questão da pandemia, etc. Que aí seria muito melhor fazer como um vídeo, e foi isso que a professora falou. E então, vamos lá. É o seguinte. Quando se trata da arte da arquitetura gótica, quando nós falamos disso, primeiro nós precisamos saber, quando nós falamos da história especificamente, nós precisamos saber dos antecedentes. Então, nós vamos até antes da Idade Média, vamos logo no final do Império Romano. O Império Romano estava entrando em crise, e a crise chegou até o nível que, basicamente, muitos aspectos da arte e a forma de se fazer a arte foram se perdendo. O Império Romano entrou em uma tremenda crise que até o próprio jeito de esculpir, de pintar, muitas coisas foram perdendo a forma. Essa forma que depois seria resgatada no Renascimento. Então, nós vemos aqui no período medieval, inicialmente sim, um grande retrocesso, mas o período medieval ele vai se desenvolver tecnologicamente de um modo tremendo que vai superar o Império Romano. Isso já, por exemplo, no século XII ou XIII. Só que ainda assim, na arte medieval uma coisa é constante, que basicamente a, o que mais importa não é a forma e sim o significado. Por exemplo, você tem nos ícones bizantinos, é, nos ícones bizantinos você tem, por exemplo, o tamanho do nariz, o tamanho da boca, ele sempre vai corresponder com algum significado. Ou seja, não é para fazer algo necessariamente proporcional, o que importa mais é o significado. E isso como é hoje ainda, por exemplo, na arte japonesa. Mas nós estamos falando aqui do Ocidente, na questão da arte gótica. Depois que caiu o Império Romano, nós temos chamadas as arquiteturas e as artes pré-românicas, né? E as artes pré-românicas foram várias tentativas de regiões da Europa para tentar fazer uma nova arquitetura e uma nova arte em si. Nós temos o caso no norte da Espanha, a arquitetura asturiana, também na Espanha, um pouco mais anterior, nós temos a arquitetura visigótica, nós temos na França a merovíngia, a carolíngia, e depois na França e na Alemanha, principalmente na Alemanha, a arquitetura otoniana. Só que depois uma coisa vai se transformar no primeiro estilo internacional da Europa após a queda do Império Romano, que esse daí é o estilo românico. O estilo românico, ele basicamente, ele se concentra, assim como os estilos anteriores do pré-românico, se concentra no arco redondo. Um arco que tem redondo, como né, o próprio nome diz. Mas uma coisa que nós devemos ver, principalmente na arquitetura, porque quando se trata do período medieval, nós vamos focar principalmente na arquitetura. Não só por isso, mas também porque, de forma geral, em todas as culturas, a arquitetura é a arte das artes, é a arte mais excelsa. E através do românico nós temos algumas características principais. Primeiro é as janelas finas, paredes grossas e tudo isso para para que as igrejas, que eram as principais construções românicas, embora também existiam castelos, para que elas, castelos, palácios, etc., para que elas aguentem o peso. Uma coisa que nós vamos ver tanto na arquitetura gótica quanto na arquitetura românica é que as igrejas têm formato de cruz e essa cruz dentro de um formato de um arco. A cruz vai ser as naves principais e as galerias, os corredores vão junto com essa cruz que vai ser as naves, que vão ser as naves principais, vão formar uma espécie de arco. Que, como por exemplo, vocês vão ver aí da planta da Catedral de Notre-Dame de Paris. Também é o caso, mas ainda assim, o românico com o gótico, o românico ele surge mais ou menos lá para no ano 1000 e o gótico mais ou menos pro ano de 1150. A primeira igreja gótica, completamente, que nós podemos dizer, claro que foi uma evolução, mas a primeira igreja gótica, verdadeiramente gótica, que nós podemos chamar, é a Basílica de Saint-Denis, em Paris, na França. E que foi feito, que não sabe assim o verdadeiro planejador, mas nós sabemos que o grande organizador foi o Abade Suger, né, que foi um abade que era um dos grandes conselheiros do do rei da França, que foi um homem que saiu de camponês para virar um grande padre influente na corte do rei.
E basicamente nós temos a comparação, vocês vão ver aí, estou mostrando aí, nós temos a comparação do românico para o gótico. Primeira coisa que o românico, ele, claro, tem as janelas estreitas e as paredes grossas, mas além disso, nas igrejas maiores, como é o caso, por exemplo, da Basílica de Aparecida, como vocês vão ver aí, ela, claro que ela é neo-românica, ela é uma forma nova de românico, uma forma de, como fala, de um renascimento do românico, né? Porque ela é do século passado, né? Não é da Idade Média, até porque o Brasil não havia sido descoberto ainda. Mas nós vemos aí que é o caso que existem dois andares, assim, dois corredores principais e existe a nave principal. A nave principal, ela é, claro, a abóbada de berço, que é basicamente uma fileira de arcos redondos, né? E nós temos para aguentar isso duas fileiras, uma em cima da outra, que vão, que vão aguentando basicamente duas galerias. Nós chamamos isso de galerias, ou se não de naves laterais. E basicamente as janelas ficam para trás dessas naves laterais e elas não ficam já de frente. No gótico nós temos uma revolução, porque basicamente você tem a nave inferior e você tem a chamada tribuna ou galeria. Mas mais para cima, ou seja, nós já vemos uma contraposição que o gótico ele é mais alto. Nós vemos basicamente arcos que se sobressaem para fora, que são os chamados arcobotantes, que eles sustentam a igreja de fora, de dentro para fora. Eles saem da parte principal da igreja, né? Como se fossem arcos sobressalientes. E isso foi muito bom porque deu um espaço muito grande para fazer janelas grandes, que eram sempre cobertas com vitrais magníficos. Assim como os estilos arquitetônicos do pré-românico evoluíram para o românico e o românico evoluiu para o gótico também evoluiu entre si. Primeiramente, nós temos a arquitetura gótica radiante, que é a primeira fase, que começa de 1150 até 1300 e pouco, 1330. Nós temos um dos casos principais, a Basílica de Saint-Denis, como já citada, e também na mesma cidade, como já citada, a Catedral de Notre-Dame. E nós vemos que o principal foco dela são os vitrais. Você vê que os principais focos delas são vitrais e elas costumam ser mais harmoniosas e não um tanto sofisticada nas decorações, como no próximo exemplo nós vamos ver. Infelizmente, a Catedral de Notre Dame, como nós sabemos, o telhado dela pegou fogo e nós não sabemos quem foi, não sabemos se foi, sei lá, um terrorista muçulmano ou se foi a Megumi de Konosuba. Mas o que nós sabemos é que ela talvez seja irrecuperável. É muito triste saber disso. A segunda fase do gótico, assim como a arquitetura barroca teve a arquitetura rococó, então a segunda fase do gótico é chamado gótico flamejante. Ele também se concentra um pouco nos vitrais. Os vitrais não deixam de ser importantes. Mas aí nós temos uma outra coisa que vai sobressair sobre isso, que vai ser a grande característica dessa nova parte do gótico, que é o chamado gótico flamejante. O gótico flamejante, como o próprio nome diz, é porque o formato parece um incêndio. Claro, isso a gente faz lembrar um pouco de Notre Dame, infelizmente, mas Notre Dame não é flamejante. Notre Dame, ela é uma igreja do gótico radiante. Mas do gótico flamejante nós temos várias igrejas, como uma lá na França, que eu acabei de esquecer o nome, mas tá aí ela. E nós temos o caso também de muitas igrejas, de muitos prédios, inclusive essa prefeitura que tem na cidade, acho que de Bruges ou de Bruxelas, lá na Bélgica. Inclusive essa região da Bélgica, do norte da Bélgica, Flandres, ela tem muitos edifícios desse estilo do gótico flamejante. Principalmente porque naquela época, basicamente, essa região virou basicamente uma superpotência, né? E voltando, o gótico flamejante, ele se concentra muito na decoração em pedra, porque ele basicamente, com essas decorações que parecem incêndios ou chamas, elas se concentram muito nas decorações em pedras. Não, os vitrais não deixam de ser assim importantes, mas claro, a principal característica é essa decoração em pedra que parece um incêndio. E esse é o gótico flamejante. Na arte nós tivemos três grandes revoluções, pelo menos no caso do Ocidente, três grandes revoluções, rupturas com a tradição anterior, ou uma tentativa de trazer algo do passado. Mas, e uma dessas, a primeira no caso, foi o Renascimento. O Renascimento foi uma tentativa de voltar aos
dos períodos clássicos, claro, sem abandonar algumas características do período medieval, principalmente que foram adaptadas da arquitetura bizantina, mas basicamente ela vai tentar esquecer o arco ogival, que é a principal característica do gótico, que o separa do arco redondo do românico. Ela vai voltar para o arco redondo do românico, mas mais especificamente porque lembra a arquitetura romana e o objetivo do Renascimento era esse, uma volta aos padrões clássicos da forma mais imitativa possível. É, e, e aí foi basicamente o fim do gótico. Mas nem tanto, por causa que nós tivemos o neogótico, o renascimento do gótico. E um exemplo que nós temos isso é em São Paulo, nós temos a Catedral Metropolitana de São Paulo, que é uma igreja neogótica, ou seja, que é um renascimento do gótico. Podemos dizer assim. Mas é isso, espero que tenham gostado e falou!